Olá, nós daremos início em alguns instantes a esse tempo que nós temos todo domingo pela manhã, onde temos conversado, pensado juntos nas histórias que Jesus contou, nas parábolas que Jesus dividiu conosco. Eu desejo que Deus possa falar mais uma vez ao seu coração, que a palavra de Deus encontre morada em mim e em você. Em alguns instantes, depois do teaser, nós então iniciaremos a nossa conversa. Hoje eu quero ler com você uma parábola que se encontra no Evangelho segundo Lucas. Na verdade, é uma parábola que pertence exclusivamente à narrativa de Lucas. Então, no capítulo 17, do verso 7 ao verso 10, Jesus disse o seguinte: Qual de vocês, que tendo um servo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: Venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Certamente, esta não é uma de nossas parábolas prediletas, favoritas. E não é difícil imaginar quais sejam as razões para isso. Primeiro, até onde tudo indica, esta parábola se trata de uma exortação direcionada especificamente para seguidores de Jesus, isto é, para discípulos de Jesus como eu e você. Segunda razão, temos a distância temporal e cultural que gera uma certa rejeição, eu diria quase que automática e espontânea, à relação de trabalho que está narrada nesta parábola. Facilmente a identificamos como uma relação de exploração. Isso acontece porque, como diz um autor, no mundo materialista da sociedade ocidental, a parábola parece, de certo modo, fora de lugar. As disputas trabalhistas, de um tipo ou de outro, são comuns hoje em dia. Salários mais altos e jornadas mais curtas são partes das exigências da força de trabalho. Um empregado de determinado setor, hoje em dia, não pode simplesmente passar para outro. Cada trabalhador deve fazer a tarefa para a qual foi contratado e apenas para a qual foi contratado. Isso faz parte da nossa sociedade ocidental, porém esse não é o retrato da sociedade oriental. Então, como nós vamos superar a barreira que nós temos naturalmente com esta parábola por causa do nosso distanciamento, não só temporal, mas cultural para com a parábola? Então, para superar a barreira temporal e cultural, eu imagino que é necessário um mínimo irredutível
de imersão cultural. Então vamos a elas. Primeiro, penso que é importante entender que havia em todo o Império Romano cerca de 60 milhões de escravos. 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. Se o servo, naquele tempo, recebesse a ordem para arar o campo durante o dia e preparar o jantar quando voltasse, ele simplesmente obedeceria, pois sabia que esta era a sua tarefa. Era simples assim, na mentalidade do servo que recebia tais ordens, executá-las era o natural. E por ter feito então sua tarefa, o escravo ele não recebia agradecimento. Por que ele não recebia agradecimento? Porque não era costume agradecer-lhe. Era assim naquele tempo. O jantar, ao qual a parábola se refere, provavelmente, segundo a maior parte dos estudiosos, acontecia por volta aí das 15 horas da tarde. E quando a parábola fala ali que aquele homem tinha um servo, que está lá no versículo 7, ele está dizendo que aquele homem tinha apenas um único servo, que fazia tanto o trabalho do campo, como também fazia o trabalho da casa. Aquele homem para o qual o servo trabalhava, certamente era um homem modesto. Nós chegamos a esta conclusão pelo fato que ele tinha apenas um único servo, que fazia tanto o trabalho no campo, como fazia também os trabalhos domésticos. É interessante perceber que naquele tempo os mais pobres entre os pobres deixavam os seus filhos saírem de casa para serem servos, de forma com que pudessem ter com que se alimentar ou fossem alimentados. Ter um trabalhador doméstico, entenda isso, ter um trabalhador doméstico era comum entre as pessoas de pouquíssimas posses, diferente de hoje, onde nós pressupomos que alguém que tem um trabalhador doméstico pertença ao menos à classe média. Naquele momento histórico, naquele momento dentro do Império Romano, era comum também ter trabalhadores domésticos entre pessoas de pouquíssimas posses. Vou dar um exemplo bíblico para nós. Quando Jesus chama João e Tiago para serem seus discípulos, eles estão lá pescando, eles estão lá mexendo nas redes, e o texto diz para nós lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, verso 19 e 20, que eles então, após serem chamados por Jesus, deixam o seu pai com os empregados. Isso é, deixa o seu pai com os servos. E nós sabemos que eles não eram considerados pessoas de grandes posses, mas pessoas simples, pescadores simples da Galileia, que tinham também empregados ou servos. Dito isso, tendo essa breve imersão cultural, deixa eu te fazer uma outra pergunta, ou vamos tentar responder juntos uma outra pergunta, que é: como que esta parábola se integra no contexto do capítulo 7 de Lucas? Como ela se encontra dentro desse capítulo 7? Há quem propõe que Lucas 7, de 1 a 10, é a união de fragmentos dos ensinamentos de Jesus, que eram valiosos demais para serem perdidos, e então Lucas, na sua narrativa, na sua construção do Evangelho, os concentra, os ordena dentro desse capítulo 7. Quem assim entende, vê esta seção como uma coletânea variada a respeito de ofensas, que está no versículo 1 e 7, depois uma coletânea sobre perdão, verso 3 e 4, sobre fé, versos 5 e 6, e sobre o dever, nessa parábola que nós estamos estudando, do verso 7 ao verso 10. Quem entende essa seção desta forma, examina a parábola geralmente à luz desse eixo, servo e senhor. Senhor e servo, essa relação que há entre o senhor e o servo, que representam ali Deus e representam ali o discípulo de Jesus. Por outro lado, há quem enxergue não apenas
uma ligação entre a parábola do verso 7 a 10 e os ensinamentos que vêm no verso 1 ao 6, mas enxergam na verdade ali uma perfeita união, uma perfeita unidade em tudo isso. Quem assim entende, percebe o seguinte movimento que eu vou descrever para você. Primeiro, percebe que Jesus abre o capítulo 7 advertindo os seus seguidores, os seus discípulos, acerca da inevitabilidade das ofensas. Isso está no verso 1 e 2, quando diz lá, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um destes pequeninos a pecar. Então aqui Jesus começa falando sobre a inevitabilidade da ofensa. É inevitável que elas aconteçam. Em seguida, no verso 3 e 4, Jesus desafia os seus discípulos, visto que a ofensa é inevitável, então ele desafia os seus discípulos ao perdão. Tomem cuidado, diz Jesus. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, Jesus diz então, perdoe-lhe. Jesus fala de uma ofensa inevitável, desafia então ao perdão. Em seguida, diante do gigantesco desafio, os seus discípulos que estão ali ouvindo lhe pedem, aumenta-nos a fé. O que leva Jesus, então, à parábola da fé como um grão de mostarda. Pois para Jesus a questão não estava relacionada à quantidade de fé que os discípulos precisavam, mas à qualidade de fé que era necessária. Diz lá o verso 5, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Sendo assim, então, conhecendo o coração de seus discípulos, após falar da inevitabilidade das ofensas, após desafiá-los ao perdão, após os discípulos dizerem, então, aumenta-nos a fé, e Jesus dizer, não é de mais fé que vocês precisam, mas é de uma qualidade de fé que produz vida, como a semente de uma mostarda. Então, Jesus, conhecendo o coração dos seus discípulos, ele conta a eles uma parábola contra o perigo sutil de nos sentirmos satisfeitos além da conta com o serviço prestado a Deus. E contra a esperança de que seremos recompensados por ter feito o nosso dever, que é humildemente obedecer ao nosso Senhor. Por que Jesus poderia desconfiar assim do coração dos seus discípulos? Basta lembrar o que nós vamos conhecer no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 10, quando depois Jesus envia os seus discípulos em missão, seus 72 discípulos em missão, eles voltam alegres falando o quê? Falando, até os demônios nos submetem. Eles voltam alegres porque a fé que havia neles, a partir da fé de que do Deus, do próprio Jesus que os enviou, eles realizam a obra e voltam satisfeitos, altamente satisfeitos, porque os demônios lhes submetem. Ou podemos nos lembrar de Mateus, capítulo 19, verso 27, quando eles indagam Jesus, deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Que recompensa teremos por tê-lo seguido? Ou podemos lembrar ainda de Lucas capítulo 9, versículo 46, quando eles discutem, isso não está somente em Lucas, mas em outros evangelhos, quando eles discutem acerca de qual deles seria o maior. Estas questões todas nos fazem compreender o porquê Jesus introduz
essa parábola, quando nós olhamos para o verso 1 ao verso 10 como um conjunto único que culmina nesta parábola. Entendendo como a parábola se integra no capítulo 7, eu queria pensar com você como essa parábola agora se integra no contexto geral de Lucas. Quando nós olhamos para o Evangelho como um todo. Eu queria dar uma breve pincelada em alguns aspectos. Primeiro, considere, antes de mais nada, que anteriormente a essa parábola, Jesus já havia contado uma outra parábola que está lá em Lucas capítulo 12, do verso 35 ao 38, que na nossa série aqui de parábolas já foi explorada, já foi exposta pelo Paulo. Ele diz lá naquela parábola, onde ele cria um contexto muito semelhante a este, de um senhor e seus, ali não um único servo, mas vários servos. E ele fala então que esses servos precisam estar prontos para servir o seu senhor com as candeias acesas quando o seu senhor voltar das bodas, do banquete de casamento. E ele diz que quando o seu senhor voltar desse banquete de casamento, ele diz que os seus servos serão felizes se eles forem encontrados vigiando e não dormindo, não desatentos. E então há a seguinte afirmação no último verso, no verso 38. Ele, o Senhor desses servos, se vestirá para servir os seus servos. Fará com que os seus servos se reclinem à mesa, e o texto diz que o Senhor então virá para servi-los. Então Jesus já havia contado uma parábola com um contexto semelhante a este, colocando-se como Senhor que serve aos seus servos. Precisamos considerar, dentro de Lucas, que os leitores que estão agora lendo esse capítulo 17, eles não só tiveram a informação do capítulo 12, mas eles terão uma outra informação no capítulo 22, no verso 25 a 27, quando Jesus vai dizer que os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem, e aquele que governa como quem serve. Pois, diz o texto, quem é maior? O que está à mesa ou o que serve à mesa? Não é o que está à mesa, mas Jesus disse, mas eu estou entre vocês como quem serve. O maior é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve, é o que disse Jesus. E os leitores de Lucas não têm só acesso ao capítulo 17, versos 7 a 10, mas eles tiveram acesso ao capítulo 12, verso 35 a 38, e terão acesso ao capítulo 22, verso 25 a 27. Além disso, considere o que Lucas introduziu imediatamente após a parábola. Após terminar o verso 10, ele abre o verso 11, do verso 11 ao 19 desse mesmo capítulo 7, desvendando para a gente, mais uma vez, como se já não fosse suficiente fazê-lo nos dois textos que nós já citamos, ele faz mais uma vez, desvendando o caráter daquele que possui um servo, no capítulo 17, versos 7 a 10. Esse que possui servo, ele serve, mas ele é Senhor. Em seguida, a parábola é introduzida a história, quando Jesus é interpelado por 10 leprosos que dizem em alta voz, gritam em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. E o texto diz que ao vê-los, Jesus diz a eles, vão, mostrem-se ao sacerdote. E então Lucas narra, enquanto eles iam, receberam a dádiva da purificação. Capítulo 17, versos 7 e 10, parábola que estamos analisando hoje,
ela está inserida dentro de todo esse contexto amplo de um Senhor que é dadivoso, que é misericordioso, que é bondoso. Dito isso, nós podemos ainda acrescentar algo que João Calvino escreveu sobre esta parábola. Ele disse o seguinte sobre essa parábola. O resumo dessa parábola é que desde que Deus tem direito absoluto a dizer que tudo pertence a Ele, tudo pertence a Ele, até nós mesmos, não importa com quanto zelo desempenhemos um de nossos deveres, seja ele qual for, não poderemos comprometê-lo ou comprometer Deus conosco por dever-nos algo que merecemos, porque uma vez que somos dele, escreve Calvino, ele jamais estará em débito conosco. Todos os que acham que merecem algo das mãos de Deus, como se Ele estivesse ao seu dispor para lhes dar o que quiserem, são culpados de arrogância pecaminosa. É o que escreve o reformador João Calvino a respeito desse texto que nós acabamos de ler. Agora, vamos caminhar um pouco pelo texto, pela parábola exposta nesses versos. O verso 7 diz o seguinte: qual de vocês? Qual de vocês? E ao perguntar qual de vocês, é claro, a resposta que Jesus espera, como das outras vezes em que ele usa essa mesma forma, é a resposta: ninguém. Esta é a resposta esperada por Jesus: ninguém. Qual de vocês? Ninguém. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cultivando ou cuidando, das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Qual de vocês dirá isso? Ninguém. Ninguém dirá isso. Nenhum de nós dirá isso. A imagem mais apropriada talvez seja para nós aqui a de um camponês que não vive em folga financeira e só pode manter um único servo, que faz tanto o trabalho doméstico como o trabalho do campo. Estes são seus deveres: cuidar das ovelhas, arar o campo e preparar a refeição. São seus deveres e é justo e bom que sejam concluídos. Uma vez que são deveres, é justo e bom que sejam concluídos. Por isso, quem é a pessoa que, tendo chegado, vai dizer: não precisa mais concluir seus deveres? Ninguém faz isso. Todos esperam que deveres, responsabilidades sejam concluídas. Não é assim que acontece no seu ambiente de trabalho? Não é assim que acontece na sua educação dos seus filhos? Não é assim que acontece no dia a dia e na dinâmica da sua casa? Que os deveres sejam concluídos? Então, quando Jesus pergunta qual de vocês, a resposta é: nenhum de nós. Ninguém fará isso. Então ele prossegue para o verso 8. Pelo contrário, Jesus diz, não dirá, olha só, não dirá o quê? Olha só o que Jesus vai dizer. Não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Então, Jesus, de novo, de maneira retórica, não dirá? Sim, qualquer um diria isso que Jesus está propondo aqui. Diria ao servo: prepare-se, apronte-se, sirva-me e depois, é claro, pode comer e beber. A pergunta aqui não é: o Senhor permite que o servo coma e descanse? Essa não é a pergunta a se fazer. Talvez alguém leia essa parábola e pare aqui e se pergunte: então Deus está falando que o servo
Pode ou não pode? Ele pode comer e beber? Não, ele não pode comer e beber. Não é essa a pergunta. A pergunta que nós devemos fazer aqui é a seguinte: o Senhor dá privilégios ao servo que cumpre as tarefas do dia? E a resposta é não. O Senhor não dá privilégio ao servo que cumpre a tarefa do dia. É seu dever cumprir a tarefa do dia. Isso não significa que o Senhor não possa, num gesto, agradecer-lhe, dizer obrigado pela tarefa. Mas não há privilégios por fazer aquilo que é o seu dever. Veja isso no verso 9. Será que ele, isso é, o Senhor, agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Será que ele agradecerá o servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Quando Lucas escreve essa palavra que está traduzida aqui como agradecerá, ele não usou a expressão mais comum grega usada em situações como essa. Mas ele vai usar uma outra construção no idioma grego. A palavra mais comum ele vai usar quando ele narra o encontro de Jesus com os leprosos. Quando aquele leproso que foi curado, quando um dos 10 que foi curado volta para agradecer, ali ele usa o verbo mais comum utilizado para agradecimento. Mas aqui ele usa uma palavra que é traduzida muitas vezes na Escritura como graça, que está traduzido para nós no versículo 9 como ele agradecerá ao servo, como agradecimento. A tradução talvez literal dessa expressão grega, que aqui está traduzida assim no verso 9, talvez seria a seguinte: terá ele alguma graça ou algum favor pelo servo? Isso é, terá o Senhor alguma graça e algum favor pelo seu servo? Por ter feito o que ele tinha ordenado a ser feito? O Senhor, é como a gente perguntar o seguinte: o Senhor fica obrigado para com o seu servo quando suas ordens são cumpridas? Resposta: não. Ele não fica obrigado para com o seu servo quando as ordens são cumpridas. Precisamos lembrar que graça é algo que só pode ser recebida, algo que só pode ser recebido como dádiva. Graça é algo a ser recebida como graça. Mais ou menos como Maria, onde ela ouve a seguinte expressão, lá no início do Evangelho de Lucas: não tenha medo, Maria, você foi agraciada, você encontrou graça aos olhos de Deus, você foi agraciada por Deus. Então, quando Jesus pergunta, será que ele agradecerá o servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Isso é, será que ele se vê obrigado agora a demonstrar graça? Não, porque graça não é algo que se conquiste. A graça sempre é algo maior, que não pode ser conquistado, a não ser recebida. Recebida com ações de graças por aquele que tem poder de concedê-la a outrem. E então chegamos assim ao verso 10. No verso 10, Jesus finaliza a parábola dizendo: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer o seguinte: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Não significa que o cumprimento do dever seja sem valor, ou que o servo seja alguém com quem não se possa contar. Não é disso que se trata. Mas ao contrário, é alguém que diz: nada me devem, apenas cumprir o meu dever. Nada me é devido, apenas cumprir o meu dever. Afinal,
Nossa dívida para com Deus é tão grande que em nosso serviço cristão jamais poderíamos ultrapassar a esfera do dever e alcançar então níveis de mérito. Isso é impossível diante do tamanho da dádiva divina que recebemos em Cristo Jesus. Eu queria partir agora com você para algumas questões que nos levam à reflexão e à prática. Queria ponderar com vocês algumas questões para refletirmos e praticarmos agora à luz dessa parábola que nós acabamos de expor. Primeiro, a parábola do servo. Eu entendo que a parábola do servo é um alerta em 3 aspectos. Primeiro, é um alerta para o perigo de nos tornar Jonas modernos. Jonas é um personagem do Antigo Testamento que recebeu de Deus a seguinte obrigação, a seguinte missão: vá a Nínive, pregue em Nínive. E ele então, como profeta experiente que era, porque o texto diz para nós lá no livro de Jonas que ele era um profeta experiente. Ele então se sente no direito de sentar à mesa das decisões divinas por causa do seu currículo. E a parábola do servo nos alerta a este perigo. Nós somos servos inúteis, servos que dizem, não nos deve nada, fizemos apenas o nosso dever. Essa parábola é um alerta constante para não cedermos à tentação de, como Jonas, querer decidir as coisas, seja a respeito da nossa própria vida, seja a respeito do reino de Deus ou sobre qualquer outro assunto. Segundo, essa parábola também nos alerta para o perigo de querer parar antes do fim. O servo ainda não tinha terminado ou não tinha ainda realizado as suas tarefas domésticas. Ele havia realizado as suas tarefas no campo. Mas ao chegar em casa havia ainda uma tarefa doméstica a ser feita, que era o jantar. Ainda não era tempo de descansar. Isso nos faz pensar que temos trabalho a fazer, que ainda não chegou a hora do descanso, mas ainda temos o que fazer. Então essa parábola, ela nos alerta não só a não sermos os Jonas modernos, pessoas que querem decidir coisas que não nos concernem, mas também a não parar antes do término de toda a obra, mas como disse o apóstolo Paulo, poder completar a carreira, combater o bom combate e então, por fim, receber a coroa da vida que nos está reservada. Terceiro, eu entendo que essa parábola do servo também é um alerta para o perigo de querer recompensas. De querer recompensas e querer que Deus, ou pensar que Deus tem obrigações para conosco por causa da obra que realizamos para Ele. Eu preciso te dizer que Deus não tem que te abençoar. Que Deus não tem que conceder a sua ou a minha petição. Deus não tem que fazer isso. Deus não está obrigado a fazer isso porque eu ou você cremos nele. Porque eu ou você estamos dedicando a nossa vida a Ele. Ele não tem obrigação, por exemplo, de impedir que o Covid-19 chegue na sua vida ou na sua família. Ele não tem obrigação para com isso. E se Deus não for o bastante para você, se Ele não for o bastante para você, nada do que Ele te dê, nada do que Ele faça será o bastante para você. Porque continuamente você olhará para Ele como alguém que lhe deve algo pelos anos, pelos dias, pelo tempo, pelo esforço que você tem dedicado a Ele ou às coisas dele. 3 perigos, 3 alertas nos são dados nesta parábola
do servo. Mas não só alertas. Eu acredito que há mais 3 pontos em que nós podemos refletir e praticar. O primeiro deles é: Jesus é o referencial perfeito de servo, mas Jesus não é nosso servo. Sim, a Bíblia apresenta Jesus como modelo de servo. Quando nós expomos aqui como o capítulo 7, versos 7 e 10 se enquadra dentro de todo o Evangelho de Lucas, e lembramos Jesus falando sobre ele servindo, e sendo exemplo de serviço, isso não significa que Jesus é nosso servo. Ele é exemplo de servo, mas ele não é nosso servo. Por isso essa parábola é rica, e embora não seja a nossa predileta, precisa sim ser constantemente lembrada. Jesus é o Senhor que se fez servo, que se tornou um modelo de servo, mas é o Senhor da nossa vida. Ainda, podemos entender que Jesus não nos deve e nunca nos deverá coisa alguma, mas Ele é, ao mesmo tempo em que Ele não nos deve nada, precisamos entender que Ele é gracioso, que Ele é dadivoso, que Ele ouve leprosos gritando: Jesus, Mestre, tem misericórdia, tem compaixão. E Ele os atende. Ele os ouve. Ele ouve cegos gritarem: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Ele para. Ele vê uma viúva levando o seu único filho morto. E Ele então toca o esquife, Ele toca o caixão. Ele restaura a vida daquele homem, aquele filho. Ele não nos deve nada, mas sim Ele é dadivoso. Por fim, não há nada que você tenha feito ou venha a fazer que se compare ao que Deus fez em Cristo Jesus por você. Deus te deu vida, existência, a possibilidade de existir. E Ele dá vida eterna aos que ouvem, aqueles que acolhem, que se rendem e respondem ao seu Evangelho. A boa notícia de quem é Jesus e do que Ele fez por nós, com fé, depositando nele a esperança e a confiança. Não há nada que você tenha feito ou venha fazer que se compare ao que Deus fez em Cristo Jesus. Tendo isso em mente, para praticarmos e refletirmos, eu não posso encerrar sem pensar com você em onde está Jesus nessa parábola. Porque nós entendemos que a Bíblia toda fala sobre Jesus. Então, onde está Jesus nessa parábola? Porque é muito fácil identificar Deus como o Senhor da parábola. Deus é o Senhor da parábola que tem servo. Mas Jesus, preciso lembrá-los que Jesus também era reconhecido por seus discípulos como Senhor. Ele também era reconhecido como mestre. E a relação dele com os seus discípulos era muito parecida com esta relação retratada na parábola entre o Senhor e o servo. Era comum no tempo de Jesus que os discípulos fossem os servos domésticos da casa do mestre, que prestassem serviços de todo tipo ao mestre com quem eles estavam aprendendo. Então Jesus pode muito bem ser também o Senhor desta parábola, que tem servos. O Senhor que se faz servo, sim, que serve os seus servos, mas o Senhor que não deixa de ser Senhor, como está retratado muito bem nessa parábola que Jesus contou. Mas, por outro lado, podemos afirmar que a figura de Jesus, retratada pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53, que o retrata como servo sofredor,
como aquele que foi despedaçado, como aquele que por suas pisaduras, por suas feridas, tem poder de curar, aquele que não foi contado porque teve a sua descendência extirpada da terra, mas que por causa do seu sacrifício recebeu das mãos de Deus dádivas. Na linguagem lá de Filipenses capítulo 2, recebeu o nome que está acima de todo nome. Essa figura desse Jesus de Isaías 53 se encaixa perfeitamente no retrato do servo único desse Senhor que é Deus. E Jesus, então, tal como o servo da parábola, não permitiu que a sua obra ficasse apenas até o Getsêmani, aonde ele suou sangue, aonde ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus não, ele não parou com a sua obra ali. Assim como aquele servo que não terminou com o trabalho no campo, mas entra para realizar o trabalho doméstico, Jesus caminhou em direção à cruz. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e os serviu à mesa, dando-lhes o pão e o cálice. E na cruz, Jesus satisfez, serviu ao Pai, satisfazendo a justiça de Deus, para que eu e você tivéssemos não apenas o direito de existir, mas tivéssemos vida eterna e vida plena em Cristo Jesus. Por isso, a minha oração por mim e por você nesta manhã é esta: Pai, não nos deixe abandonar tua obra antes do fim, mas que, seguindo nosso Senhor, que se fez servo, Jesus, vivamos como servos inúteis que realizam todo o seu dever. Pai, reanima-nos e veste-nos com a alegria de te servir, por quem tu és e pelo que fizeste. Afinal, não há nada maior que possa ser feito por nós do que o que já foi feito na cruz do Calvário, cujos efeitos apagam o nosso passado, orientam o nosso presente e garantem o nosso futuro. Que Deus abençoe a sua vida, que esta seja a sua oração, que haja consciência plena que Deus em Cristo fez algo inigualável por mim e por você. Porque Jesus, tal como o servo desta parábola, Jesus concluiu toda a sua obra. Que nós, como servos nesta parábola, que servem ao Senhor, ao Deus Trino, possamos também realizar nossa tarefa, possamos realizar a sua obra e desfrutar da sua presença e da sua mesa. Que Deus te abençoe nesta manhã. Bondoso Deus, oramos ao Senhor, rogando que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a viver como devemos viver, a viver como servos, ó Deus. Servos humildes e obedientes. Senhor, que Tu sejas a nossa alegria, Pai. Que a nossa satisfação esteja no Senhor, naquilo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário. Que esta seja, Deus, para nós alegria, para nós, ó Deus, motivação, Pai, para continuar Te servindo até o fim, Pai. Que nenhum de nós venha, ó Deus, a deixar as coisas, abandonar as coisas no meio do caminho,
mas que possamos concluir a obra que o Senhor nos confiou, Pai. A participação que o Senhor nos deu o privilégio de ter na grande obra, na grande história que o Senhor está construindo. Abençoa cada um de nós, Senhor. Nos fortalece nesta manhã e nos lembre, ó Deus, constantemente que Tu és o Senhor e que nós somos Teus servos, que aos quais o Senhor não deve nada, porque não fizemos mais do que aquilo que era o nosso dever. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus esteja com você, com a sua família e que logo mais possamos nos encontrar novamente às 19 horas. Que Deus te abençoe.